Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 1 a 11. Filipenses, capítulo de número 3, versos 1 até o verso 11. Nós vamos fazer a leitura e a exposição desse texto nesta noite. Filipenses, capítulo 3, versos 1 a 11. Todos acharam? Diz assim a Bíblia: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que fomos circuncisão, porque nós é que somos circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Pode se assentar. Mantenha o texto aberto, porque nós vamos precisar voltar a esse texto para algumas aplicações importantes para a nossa vida nesta noite. Meus amados, nós estamos trabalhando ao longo de alguns domingos a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre ataque. A verdade sobre o ataque. O ataque, ele é mais perigoso contra a fé do que qualquer outra coisa. E o ataque mais perigoso contra a fé não é aquele ataque que tenta simplesmente afastar a pessoa da fé, afastar o homem de Cristo. Mas o pior ataque é aquele que acrescenta alguma coisa à obra de Cristo. Acrescenta à obra de Cristo aquilo que o homem faz, por exemplo. O pior ataque é dizer que a obra de Cristo não é suficiente. É a obra de Cristo mais alguma coisa. Deslocando a confiança da graça para obras da carne. E quando eu tento acrescentar algo, aquilo que Cristo fez, por parte de Cristo mais o homem, automaticamente é uma anulação da obra de Cristo.
Como nós vimos no sermão anterior, o apóstolo Paulo, ele estava preso, e ele está escrevendo esta carta à igreja de Filipos, e ele envia esta carta pelas mãos de Epafrodito, um homem que tinha boas qualidades e que muitas vezes, no capítulo 2, citado por Paulo com várias características e qualidades cristãs. E aqui no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele, além de recomendar no capítulo 2, Timóteo e também Epafrodito, Paulo agora vai tratar de um problema muito sério, que no tempo em que ele escreveu a carta aos Filipenses, se acometia. Um problema muito sério que, no período da escrita desta carta, estava atormentando a igreja de Cristo lá em Filipos. Então, quando nós ouvimos a palavra ataque, o que vem à nossa mente? Normalmente, nós pensamos em perseguição, violência, oposições, críticas pessoais, ou algo que vem para destruição, porque ataque é sinônimo de destruição. Só que aqui no capítulo 3 desta carta, nos apresenta um ataque muito mais perigoso do que algo que vem de fora para dentro. Paulo está falando de alguém que chegou dizendo que a obra de Cristo, ela não é suficiente. Paulo não está dizendo de alguém que chega dizendo que as pessoas devem abandonar a Cristo. Paulo está dizendo que alguém chega e diz: vocês podem até permanecer com Cristo, mas alguma coisa. Porque a obra de Cristo não é suficiente. Logo, o problema não é de fora para dentro, o problema é de dentro para fora. Paulo vai tratar no capítulo 3 o problema dos falsos mestres que diziam em sua essência que Jesus era importante, mas que as pessoas precisavam acrescentar as suas obras para fazer junção à obra de Cristo. E qual era a heresia desses falsos mestres que Paulo vai combater aqui no capítulo 3? Cristo mais circuncisão. Cristo mais prática de obras. Cristo mais tradição religiosa. Cristo mais méritos humanos. E Paulo, ele entende que isso não é um pequeno erro teológico, que nós podemos conversar. Esses irmãos pensam dessa maneira e nós pensamos de outra. Então nós vamos tentar achar uma solução por meio da cordialidade, do acordo. Não. A ideia de Paulo aqui é que esse não é um problema teológico apenas. Isso é uma heresia. Isso é uma negação grave da obra de Cristo. Isso é um ataque contra o próprio Evangelho. Porque quando nós acrescentamos alguma coisa à obra perfeita de Cristo, como fundamento da nossa aceitação diante de Deus, na prática, nós estamos dizendo que Cristo não foi suficiente. Quando nós olhamos para a nossa vida e acrescentamos alguma coisa, aquilo que Cristo já fez na cruz, ao morrer pelos nossos pecados, nós estamos na prática dizendo que Cristo fez uma obra incompleta e que nós vamos completar aquilo que Cristo já fez. E é justamente por isso que eu digo sempre, quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos concluindo aquilo que Jesus iniciou. Nós estamos anunciando aquilo que Jesus já concluiu. Nós não estamos aqui nesse mundo para completar a obra de Deus. Não, nós estamos aqui para anunciar a obra já completa em Cristo Jesus. Porque ele diz, está consumado, tetelestai.
Então nós anunciamos uma obra que ele completou lá na cruz. Ele veio, cumpriu o propósito, morreu debaixo da lei, viveu sob a lei de Moisés, cumpriu a lei em nosso lugar, foi ao patíbulo da cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, fez a promessa de que voltaria e que nós devemos anunciar a sua morte, a sua vida e a sua ressurreição, a sua segunda vinda. Portanto, nós não estamos anunciando aquilo que ele começou, mas nós estamos anunciando aquilo que ele já terminou, aquilo que ele já concluiu. Porque é impossível acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. A obra de Jesus, ela é completa. A obra de Jesus, ela é perfeita. Mas os falsos mestres que atormentavam a igreja de Filipos dizia que a obra de Cristo não era completa, em tese, porque acrescentava Cristo mais a circuncisão, a fé cristã mais as obras, rito religioso e coisa semelhante. Por isso Paulo começa o capítulo de número 3 aqui com uma linguagem extremamente forte aqui. Paulo diz, tenham cuidado com uma pequena... Paulo ele não está dizendo aqui, tenham cuidado com uma pequena diligência, com uma pequena divergência. Não. Paulo diz, acautelai-vos dos cães. Por muito pouco, aparentemente, Paulo chama essas pessoas de cães. E o que eles faziam? Acrescentavam coisas naquilo que Deus não mandou acrescentar. Negavam a obra de Cristo, colocando na obra de Cristo obras da lei, obras humanas. E Paulo diz, cuidado com esses cães. Quando eu leio isso aqui, mais de 20 perguntas surgem na minha cabeça, automaticamente. Porque quando eu leio isso aqui, vem na minha cabeça assim, o que Paulo então diria para o que acontece hoje na maioria das igrejas que nós temos no Brasil. Acautelai-vos dos cães. E o que esses homens faziam? Prática da lei, circuncisão, guarda do Shabá, como para a salvação e coisas semelhantes. Paulo chama eles de cães. Acautelai-vos dos cães. Quem são esses cães? Verso 2. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Logo, Paulo já identifica que isso aqui não é um problema simples. Não é uma divergência teológica sobre algum aspecto. É algo muito sério. Acautelai-vos dos cães. Acautelar quer dizer, tenha cuidado com eles. Há um momento em que a igreja precisa ser amorosa, precisa ser tolerante, precisa relevar muita coisa. Mas há momentos em que nós precisamos ser incisivos. Há momentos em que a igreja precisa ser vigilante e, ao mesmo tempo, muito precisa. Acautelai-vos, tenham cuidado dos maus obreiros, dos cães, da falsa circuncisão. A carta aos Filipenses ela foi escrita por Paulo enquanto Paulo estava preso. Mesmo nessa condição de preso, a carta de Paulo aos Filipenses é marcada por alegria, porque é chamada carta da alegria, da perseverança e pela centralidade de Jesus, centralidade absoluta de Cristo, nosso Senhor. Nos capítulos anteriores, o capítulo 1 e o capítulo 2, por exemplo, Paulo ele vem ensinando a igreja a como viver em unidade, a como viver para a glória de Cristo, de modo digno do verdadeiro evangelho. No capítulo 1, por exemplo, ele fala sobre permanecer firme, mesmo em meio às prisões
e dificuldades. No capítulo 2, ele apresenta Cristo como modelo superior, um modelo supremo que é superior, mas se tornou homem, se tornou servo, se humilhou em obediência, se tornando como um de nós, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. No capítulo de número 3 aqui, Paulo trata do problema da heresia. E é por esse motivo que a verdade de Deus estava sobre o ataque. E nós temos alguns pontos muito importantes aqui. O primeiro ponto é: o ataque precisa ser identificado. Eu não consigo defender uma coisa se eu não a conheço. Eu não consigo defender alguma coisa se eu não estudo ela, se eu não conheço ela. O ataque precisa ser identificado. A verdade está sendo atacada. A obra de Cristo, mais as obras dos homens, estão sendo juntadas para uma forma de aniquilação da obra completa de Jesus na cruz do Calvário. E aí Paulo começa: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Observe a repetição durante 3 vezes. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. No grego, essa palavra acautelai-vos, aqui é um blepet. No grego, blepet. O verbo significa olhar, observar, prestar atenção, tomar cuidado, estar de olho, estar vigilante. É acautelar. Vem da mesma raiz da nossa palavra em português, ter cautela, tomar cautela, ter cautela com o que vocês estão vendo. Ou seja, Paulo não está dizendo apenas observe, não, Paulo está dizendo seja vigilante, tenha cuidado, tenham cautela com o que está sendo ensinado por aí, que não é o verdadeiro evangelho da graça, não é o verdadeiro evangelho de Cristo. E, meus queridos, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não têm cuidado com absolutamente nada. Tem pessoas que tudo que fala de Deus para ela é verdadeiro. Não, está falando de Deus, eu estou lá. Já viu esse tipo de pessoas? São pessoas que não têm cautela. São pessoas que precisam ler o verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está dizendo, não sejam ingênuos espiritualmente. Tenham discernimento espiritual. Estejam preparados para identificar, observar, nomear, entender. Acautelai-vos. Isso é incrível aqui nesse texto. Porque ele fala que esses homens são cães. E quem são esses homens? Os maus obreiros. Por que os maus obreiros? Obreiro é aquele que trabalha. Os que trabalham, mas trabalham contra o Evangelho e não pelo Evangelho. Isso é muito sério. Nem todo trabalho religioso é necessariamente de Deus e para Deus. Podem ter outras motivações. Então Paulo diz, acautelai-vos desses homens, os maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que falsa circuncisão? E aqui existe um jogo de palavras gregas muito importantes que precisam ser levadas em consideração. Nós temos a palavra peritomê, que é a palavra usada em grego para circuncisão, e nós temos a palavra katomê, em grego, que é a palavra usada para mutilação. Paulo pega a palavra para circuncisão e ele traz uma aplicação dizendo: tomem cuidado com pessoas que fazem o rito da lei judaica, que é a circuncisão, mas fazendo como forma de acrescentar aquilo que Cristo já fez. E quando eu faço isso, automaticamente eu anulo a obra de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, acautelai-vos desse pessoal.
Paulo adverte contra esse pessoal, que mais tarde serão chamados de judaizantes da fé cristã. E ele usa 3 termos para descrevê-los. Primeiro, eles são cães. Cães era um termo depreciativo dentro da cultura antiga. Por que cães? Geralmente, esse nome, cães, era muito usado para os gentios, pessoas que não são judeus. Mas Paulo usa esse termo para se referir aos judaizantes, que são maus obreiros. E ele nomeia maus obreiros e pregadores da circuncisão, que pregam uma falsa circuncisão. Literalmente a palavra mutilação. Aqui, Paulo mostra que eles exigiam a mutilação, a circuncisão, como parte da fé, para fazer parte da salvação, para ser salvo. E Paulo deixa claro que isso é um erro, é uma heresia. E Paulo diz: acautelai-vos disso. Esses judaizantes são pessoas que se apegavam, mesmo crendo em Jesus, se apegavam na lei de Moisés. Sendo que Paulo deixou claro, por exemplo, também na carta aos Colossenses, que a lei de Moisés, o Shabá, era somente uma sombra daquilo que haveria de vir. A realidade é Cristo. Porque no Evangelho eu não preciso de dia de descanso nenhum. Jesus não disse assim: venham para o sábado e vocês acharão descanso. Não, Jesus diz: venham a mim e vocês encontrarão descanso. Porque no Evangelho o descanso não é mais um dia de semana. O descanso é Jesus. O descanso é uma pessoa. Eu realmente descanso quando creio em Jesus Cristo, meu Salvador. Mas a lógica e a prática religiosa é pegar aquilo que era lei e transformar em mandamento para o dia de hoje, quando a Bíblia diz claramente que o fim da lei é Cristo. E fim ali é finalidade. A finalidade da lei é apontar para Jesus Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente, não errou em nenhum ponto, cumpriu toda a lei por nós. Somente Ele pôde cumprir a lei porque é santo, é perfeito, é justo e é bom. Nós não podemos, nós não conseguimos. E hoje nós temos uma onda de pessoas que vivem da mesma forma, como cães, maus obreiros. Hoje você encontra até a Arca da Aliança em cima de púlpitos. Judaizantes da fé cristã. Pessoas que estão voltando aos rudimentos da lei. Hoje tem até Templo de Salomão, com direito a sacerdote e tudo mais. Mas chega lá com um cordeirinho para sacrificar, não vai. É grana. Isso é obra da lei. Paulo chama esse pessoal de quê? Cães. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. E quando a gente começa a ser incisivo, as pessoas, e a gente usa palavras muito tranquilas, né? A gente usa termos muito respeitosos, muitas vezes, e as pessoas dizem assim, que ele está falando mal das igrejas. Faz essa pergunta para Paulo, porque você está falando mal desse povo, Paulo. Sabe o que Paulo vai te responder? Eles são cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, dos cães. Porque uma coisa é alguém falar mal do presidente da República. Uma coisa é alguém falar mal de juiz fulano de tal, falar mal do Superior Tribunal Federal, falar mal do prefeito da cidade, e dependendo a gente até junta no coro também para falar mal, porque talvez a administração não esteja boa. E aí a gente se cala ou a gente entra junto. Mas quando alguém está deturpando a palavra de Deus, como é que a gente pode ficar insensível? Calvino dizia que o cão, ele late quando o dono é atacado. Por que eu não vou defender a fé? Eu serei tão covarde de não defender a fé quando a verdade de Deus ela é atacada. E aí no verso 4, Paulo explica, verso 3, perdão, Paulo explica melhor o que eles ensinavam. Porque nós é que somos a circuncisão. Tem esse negócio, nós é que somos a circuncisão.
Ora, eles querem voltar aos rudimentos da lei de Moisés, mas de lá nós já saímos. O cristianismo veio do judaísmo. Por que nós temos que voltar de novo às práticas judaizantes da fé? É mentira. A circuncisão somos nós, nosso coração. Altar, não existe altar. Altar somos nós. Deus habita em nossos corações. Templo, não existe templo. Templo somos nós. Deus habita em nós como templos do Espírito Santo. Santuário, não existe santuário. O santuário é o nosso coração. Deus habita em nós em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Circuncisão? Circuncisão somos nós. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Isso significa que essas pessoas que querem voltar de novo à prática judaizante, pessoas que guardam o Shabá, eu estou transmitindo aqui ao vivo esse sermão e tem gente me ouvindo, pessoas que guardam o Shabá, pessoas que usam Aron Habrit, Arca da Aliança, pessoas que usam o Talit, pessoas que usam o Gepá, pessoas que usam o Tzitzit, pessoas que guardam a lei de Moisés, pessoas que usam a Mezuzá, pessoas que fazem todo esse aparato filactério, pessoas que usam todo esse aparato farisaico religioso, não são de Cristo Jesus. Precisam se arrepender dos seus pecados e precisam receber Jesus Cristo como Salvador, porque o texto diz no verso 3, claramente, eu vou ler novamente, verso 3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então não adianta usar guepá, usar manto talet, não adianta usar todo o aparato judaico, porque vocês não adoram a Deus verdadeiramente. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram não na sinagoga, não no templo judaico. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai verdadeiramente procura. Não são pessoas que estão dentro da sinagoga, são pessoas que estão dentro de Jesus Cristo. Paulo é muito enfático aqui, porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito. Nós é que gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo junta tudo isso, todo esse negócio de cumprir, de ler, de torar, de mezuzá. Paulo junta tudo isso num pacote só e diz é obra da carne. Obra da carne. E ele tem propriedade para dizer, hein? Porque ele vai dizer, eu posso dizer que isso tudo é inútil, é obra da carne. Sabe por quê? Porque ele é fariseu de fariseus, nasceu da tribo de Benjamim, é judeu, zeloso pela lei de Moisés, instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, rabino. Não é um cristão leigo que está dizendo isso. É alguém que nasceu dentro do judaísmo e viveu o judaísmo na prática. Mais rigorosa do que qualquer judeu do primeiro século. Era Paulo. Porque ele não era só fariseu, ele era fariseu de fariseu. Ele não era só um judeu qualquer em Jerusalém. Ele era da tribo dos patriarcas, Benjamim, da tribo de Benjamim. A menor tribo, uma das menores tribos, mas que tinha sua relevância. Aí ele usa o seu exemplo de vida como alguém que conhecia estritamente a fé judaica e ele usa a sua vida como exemplo para dizer que isso, diante de Cristo, é balela. Quer ver? Verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Verso 5. Olha a credencial do homem. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
7 características judaicas do apóstolo Paulo. E Paulo diz: tudo isso não presta para nada sem Cristo Jesus. Sabe por que ele diz que tudo isso não presta para nada? Olha o verso 7. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro para ele? Tudo isso. 7 características judaicas, isso para mim era lucro. Considerei como perda por causa de Cristo. E ele chama tudo isso de esterco. Você está vendo como é que a religião, a religiosidade, ela é terrível. Ela é danosa para o reino de Deus. Aí ele conclui esse raciocínio no verso 8, dizendo: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que uma vez em que ele recebeu a graça, recebeu Cristo, foi salvo por Cristo, tudo isso é passado. Toda a lei judaica, Shabá, toda espécie de lei judaica é passado, caducou, é antigo. Ele considera como esterco, ele considera como perda. Para quê? Por quê? Porque ele tem Cristo e para a glória de Cristo. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça que procede de Deus, baseada na fé, justificação pela fé. Porque se ele tem essas 7 características judaicas, cumpre todos os requisitos de um fariseu, se ele tem toda essa característica de um homem que cumpre a lei de Moisés, ele poderia bater no peito e dizer: eu sou salvo. Eu sou salvo, eu creio, porque eu faço. E Paulo diz que isto é justiça própria, mas essa justiça própria não salva ninguém, mas a justiça que procede de Deus, e não a que procede da lei. Não é a justiça que procede da Torá, é a justiça que procede do Evangelho. Portanto, voltemos ao Evangelho e não à Torá. Voltemos a Cristo e não à lei de Moisés. Recebemos Cristo e o Evangelho, não as práticas judaizantes que são práticas da lei, maldição, a prática da graça, bênção de Deus para a nossa vida. Versos 10 e 11, Paulo conclui: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Em segundo lugar, Paulo diz que ele não confia na sua carne, mas ele adora a Deus no Espírito. E Paulo também mostra que a sua glória não é a glória da lei que ele cumpria, mas a glória é de Cristo, que cumpriu em seu lugar. Nossa razão de exultação não está naquilo que somos ou naquilo que fazemos. Está naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Para conhecer, verso 10, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos em conformidade com ele na sua morte. Paulo está trazendo aqui uma doutrina tão bíblica, que é a doutrina da nossa união com Cristo. Vivemos com ele, morremos com ele e ressuscitamos também com ele, ou ressuscitaremos também com ele. Verso 11, Paulo fecha: para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo mostra que ele poderia confiar na carne, mas se ele confiasse em si mesmo na carne, ele não poderia ser ressuscitado com Cristo. Porque a nossa confiança, ela não está na obra da lei, nem nas obras dos homens,
mas está na obra redentora de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Para conhecer, verso 10, nada era mais importante para Paulo do que conhecer Jesus Cristo. E mais, para conhecer e ter o poder da sua ressurreição, notavelmente o poder do crente, o poder de Deus na vida do crente e do cristão é o poder da ressurreição de Cristo, porque assim como Cristo ressuscitou, por isso que ele é chamado de o primogênito dentre os mortos, nós também ressuscitaremos naquele grande dia. E a justiça não procede das obras da lei, mas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é maravilhoso demais para nós. Paulo chama tudo isso, crendo em Cristo, recebendo a ressurreição de Cristo, vivendo com Cristo, a nossa união com Cristo. Paulo chama tudo isso de o poder da ressurreição, o poder de Deus. Porque mortos com Cristo, ressuscitados também estamos com Cristo. Por isso que o verso 11 ele diz, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É importante salientar mais uma vez que Paulo ele considera cada elemento de justiça própria, ele considera qualquer pedaço de justiça própria como refúgio. Refúgio é um entulho inútil, é um lixo. Tudo que impede o conhecimento de quem é Jesus Cristo é lixo. Se os judaizantes da fé, se o judaísmo ortodoxo não crê em Jesus, lixo. Se qualquer religião nega a divindade de Cristo, lixo. Considero como refúgio. A palavra refúgio é lixo. Considero como lixo. Considero como lixo, diz Paulo no verso 8. Sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar Cristo. Todas as coisas aqui é todas mesmo, mas dentro do contexto imediato é a religião judaica, da qual ele mesmo diz, com 7 características do judaísmo que ele destaca no verso 5 até o verso de número 7. E aí no verso 8 ele diz, tudo isso é refúgio, tudo isso é lixo, porque não revela quem é Cristo. Se algo não revela quem é Cristo, não presta para nada, tem que considerar como perda. E é por isso que sempre nós focamos na obra redentora de Cristo Jesus aqui nesse púlpito, porque o que não é de Cristo é lixo. Vou repetir mais uma vez, é lixo. Pode ser de São Fulano de Tal, Santo Beltrano, São Cipriano, de não sei das quantas, São não sei das quantas, ou pode ser judaísmo, de não sei o quê, de hebraico, de aramaico, de grego, que não foca na pessoa de Cristo, é lixo. Só existe um único caminho que leva a Deus. O caminho é Yeshua, Jesus Cristo. O que não é de Jesus, o que não é Cristo é Satanás, é demônio e ponto final. Reverendo, se falando assim, você não tem medo de desrespeitar as religiões? Não, é lixo. Qualquer religião que merece, que alguém diz que merece respeito, se ela não oferece Jesus Cristo, é lixo. É isso que a Bíblia ensina, não sou eu que estou dizendo. É Paulo que está dizendo aqui no verso 8, a palavra refúgio aqui é entulho. O que é um entulho? Coloca um entulho dentro do seu quarto para ver se você consegue viver com ele. É refúgio, é lixo, tem que limpar, tem que jogar fora. Só existe Jesus Cristo e ponto final. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não adianta. A gente tem que ser cordial, a gente tem que respeitar, a gente respeita as pessoas, não as ideias. Pessoas devem ser respeitadas,
porque são dignas de respeito. Mas a ideia está errada. Muitas vezes a gente tem que respeitar o direito do outro pensar errado, mas está pensando errado. Não é respeitar a fé do outro, porque não existe fé de um nem fé do outro. Não existe várias fés. A fé de fulano, a fé de Beltrano, fé alheia. Respeita a fé alheia. Não existe fé alheia. Só existe uma fé, ela não é alheia. Ela é objetiva. A fé em Jesus Cristo. Ela não vem por religião nenhuma que não fala de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara. Não tem esse negócio de um crer em um, outro crer em outro e a gente respeita. Só existe uma fé verdadeira e ela é na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o autor da fé, ele é o consumador da fé. A fé começou com Cristo porque ele é o autor e termina com Cristo porque ele é o consumador. Por isso que ele é o primeiro, ele é o último e vive para todo sempre. Amém? Vamos ficar em pé nesta noite. Oremos. Senhor, a tua palavra foi fielmente exposta, esses 11 versículos aqui nesta noite. Nós queremos te louvar pelo privilégio de mais uma vez termos entendido a profundidade de Jesus Cristo. O propósito do Evangelho, que é revelar Jesus Cristo, está acima de qualquer obra da lei, de qualquer obra da carne, acima da circuncisão, Brit Milá, acima do Aron Habrit, da Arca da Aliança, acima do Talit, acima do Tzitzit, acima de qualquer obra judaica. Cristo está acima, e muito, mas muito acima de qualquer obra humana. O Senhor é rei, o Senhor reina. Prostre-se diante de ti todos os povos e reconheça que tu és rei e reina eternamente. Jesus Cristo, somente tu és Deus, eterno e glorificado por toda a eternidade. E nós te glorificamos, porque o Senhor revela pelo Evangelho o poder da sua divindade, o poder da sua glória, e que nós possamos todo dia reconhecer que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu és o nosso Salvador. E que possamos, ó Pai, acautelar, estar de cautela, estar vigilante contra qualquer obra que é acrescentada à obra de Cristo. Que não coaduna, que não traz salvação para nós. Mas somente a obra do teu Filho na cruz do Calvário. Nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e de ouvir mais uma vez a pregação da tua palavra. Obrigado nesta noite. Fica conosco e abençoe ainda a nossa noite em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Nós vamos dar término a esse culto nessa noite. Quero dar alguns avisos. Em primeiro lugar, próximo domingo, né? Próximo domingo já é o início de setembro, né? Não? Não. Próximo domingo é dia 30, né? É o último domingo de agosto. Então ainda não temos a ceia. A nossa ceia é o primeiro domingo do mês, né? O primeiro domingo do mês vai dar o dia 6, né? Domingo, dia 6 de setembro, nós teremos nossa ceia. Então tem mais um domingo de culto ainda. Primeiro domingo do mês é a nossa ceia. Domingo que vem nós estaremos aqui juntos, dando prosseguimento à nossa série. Vamos para o verso 12. E a gente vai dar seguimento à nossa série da carta de Paulo aos Filipenses, estudando esta carta, fazendo aplicações importantes para nós. Por enquanto, nós não temos culto nas quartas-feiras. O culto está cancelado, por enquanto, nem no domingo pela manhã, somente à noite, aos domingos. Bem? Quero agradecer mais uma vez a presença da missionária Conceição, que está conosco. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos terminar? E voltar para os nossos lares nessa noite.
Tem alguns irmãos que estão em falta hoje, né? Mas provavelmente assistirão a a pregação gravada e postada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Vá em paz. Está terminado em nome do Senhor Jesus.